Vamos aqui aguardar alguns instantes. Boa noite, boa noite. Boa noite, Joana. Vamos só aqui aguardar alguns instantes. Boa noite, Filipa. Boa noite, Karina. Mariana. Então, sejam bem-vindas. O tema de hoje é unir a espiritualidade à parentalidade. E decidi trazer este tema porque para mim foi super importante, não é, desenvolver esta dimensão para conseguir ter mais harmonia na relação com os meus filhos. Então, aqui estou eu. Antes disso, vou só fazer aqui uma alteração. Ok, já está. Vou assinar aqui. Ok, boa noite. Então, vou trazer vim com este tema porque para mim foi algo que me ajudou bastante, não é? A construir uma relação mais leve, mais harmoniosa, com mais significado com os meus filhos. Eu intitulo os meus filhos de mestres porque realmente eles têm-me trazido muitas oportunidades de cura, de aprendizagem, de evolução. Têm sido realmente a alavanca deste olhar para mim, de resgatar a minha voz, a minha verdade, a minha essência. Isto não significa que seja tudo sempre uma harmonia constante e que eu esteja sempre bem disposta e que eu seja sempre fofinha, querida, paciente, não. Continuo a ser humana, não é? Bem-vindas à humanidade. Mas foi mesmo importante, não é? Sair daquele lugar que muitas vezes fomos educados a estar, que é aquele lugar de vitimização, de reclamação, de julgamento, que nos drena muita energia e que também acaba por ter muito impacto negativo nas relações com os nossos filhos. Então, hoje o tema é unir a espiritualidade à parentalidade e é sobre isto que eu vou falar. Então, antes de mais, explicar o que é que, para mim, não é espiritualidade. Espiritualidade normalmente é uma palavra que assusta um pouco porque as pessoas associam muito à religião. Aqui a espiritualidade que eu falo, e a espiritualidade no fundo não tem nada a ver com a religião, ou seja, cada pessoa tem a sua crença e uma coisa não está ligada à outra. No fundo nós somos seres espirituais, não é? Nós somos um todo, não é? Nós temos aqui a dimensão emocional, a dimensão mental, a dimensão energética, a dimensão física e também temos a dimensão espiritual. Então, para mim, espiritualidade não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver também com coisas estranhas que as pessoas às vezes ficam muito assustadas, mas, mais uma vez, nós todos somos seres espirituais, nós temos esta dimensão em nós. Também não é estar sempre positiva, não é? Em amor, sem sofrimento, sem... Não é? Isso até normalmente é chamado bypass espiritual, não é? Que eu deixo de quase de ser humana, não é? De sentir determinadas emoções para... e dessa forma sinto que sou espiritual. Não é? Eu acho que, no fundo, nós continuamos sempre a ser humanos, não é? Ou seja, faz parte, não é? Nós estarmos zangados, perdermos a paciência, chorarmos, ficarmos tristes, fazermos aquelas coisas que os humanos fazem, não é? Cocó, cheirar mal, enfim, tudo isso. Eu estou aqui a partilhar isto convosco, porquê? Porque quando eu comecei a entrar neste caminho da espiritualidade, eu, não é, tinha esta crença que as pessoas que eram espirituais estavam ali num lugar superior e que nada disto que eu estou aqui a partilhar lhes acontecia. Mas a verdade é que isso é uma utopia, não é? Porque é uma ilusão, porque todos nós temos estas necessidades fisiológicas e também temos estas emoções contrativas que, se nós também não as vivenciamos, acabamos por entrar numa ilusão que depois, mais dia menos dia, a vida nos vai trazer qualquer coisa e nos vai puxar, não é, desse lugar de superioridade. Então, espiritualidade para mim também não é uma coisa de eu tenho
que me vestir de uma determinada maneira, eu tenho que fazer estes rituais, eu tenho que ter assim um ar espiritual, não é? Porque às vezes há muito esta crença. Não, não é? Mais uma vez, a espiritualidade para mim existe em todos nós somos seres espirituais, temos esta dimensão que podemos desenvolver e que nos pode trazer realmente aqui um bem-estar para a nossa vida e para as relações com os outros. Então, para mim, o que é a espiritualidade assim de uma forma muito simples? Para mim é eu conseguir encontrar um propósito maior, encontrar um sentido evolutivo para aquilo que me acontece. Não é? Ou seja, o que de positivo eu posso tirar de uma experiência que aparentemente é negativa? Okay? E mais uma vez, isto não quer dizer que eu não chore, que eu não fique com raiva, que eu não tenha todas essas emoções que chegam, porque é um momento que se calhar que é muito desafiante e que nós vamos para esses lugares. Olá, querida Isilda, boa noite. Mas se nós conseguirmos encontrar aqui um sentido, um sentido evolutivo, ou seja, algo que me faça crescer com esta experiência que aparentemente é tão negativa, logicamente que nos dá aqui uma oportunidade de crescermos, não é? de cura, não é? E por acaso agora estou aqui a partilhar isto convosco e estava-me a lembrar de um livro que eu li, que é do Viktor Frankl, que era um psiquiatra que esteve nos campos de concentração. E ele depois, felizmente, conseguiu sobreviver a essa experiência, mas depois fez um livro que eu não sei exatamente, acho que é O Sentido da Vida, não sei se é assim exatamente o título, mas é mais ou menos este o título. E ele, depois de ter essa experiência muito adversa, ele teve a estudar porque é que realmente haviam pessoas que eram mais resilientes que outras. E o que ele chegou à conclusão é que realmente as pessoas mais resilientes eram aquelas pessoas que conseguiam, as pessoas mais resilientes eram aquelas pessoas que conseguiam encontrar um sentido, não é? Para aquilo que estavam a viver, ou seja, encontrar um sentido para continuarem naquele processo de sobrevivência, não é? Ou seja, e no caso dele foi a mulher, ele sempre, onde se agarrou para conseguir sobreviver naquelas condições adversas foi na esperança de encontrar a mulher. Infelizmente, no caso dele, não encontrou, mas ele disse que isso lhe trouxe uma grande capacidade de resiliência, é? Muito bonito. Então, isto para dizer o quê? Que no fundo é isto, espiritualidade para mim é nós encontrarmos um sentido maior, um sentido evolutivo para aquilo que nos acontece, para aquilo que infelizmente que muitas vezes não é que nós não gostamos a priori, mas que nos leva, não é, a ter estas emoções mais contrativas. Então porquê que eu trouxe este tema aqui? Só para contextualizar. Eu, quando comecei, para quem não conhece a minha história, não é? Eu tenho 2 filhos vivos, que eu intitulo de mestres, mas eu não contei aqui outra parte, não é? Ou pelo menos não costumo partilhar muito isto, que é, entre estes 2 meus filhos, que têm quase 10 anos de diferença, tive 3 perdas estacionais. Como devem calcular, isto foi um processo muito doloroso a nível emocional, inclusivamente também a nível físico. E normalmente eu falo aqui muito do meu primeiro filho, que foi a alavanca para este meu processo de olhar para mim, de tentar encontrar um sentido maior para aquilo que me estava a acontecer. Porque no outro dia uma mãe disse-me assim, olha, o meu filho faz-me ficar doente por causa dos seus comportamentos, das suas atitudes, e é uma coisa que eu vos quero dizer, os nossos filhos não nasceram nunca para nos fazer ficar doentes. Eles dão-nos uma grande oportunidade de cura, mas nós temos que nos abrir a essa oportunidade. Nós temos que aceitar esse convite. E às vezes isso não é fácil. Agora, mas voltando aqui então à minha história. Eu quando comecei, primeiro a alavanca, o que me fez procurar, não é, algo mais alternativo, assim fora do tradicional, foi realmente o meu filho mais velho, que apareceu com alguns comportamentos e sintomas que me preocuparam, que fui chamada a atenção. E que me fez sofrer bastante porque ele estava-me a trazer, não é, que esta sensação de que eu não era suficiente, eu também não estava a conseguir regular as minhas emoções com os seus, para com ele, com aqueles comportamentos, não é, que para mim eram muito desafiantes. Então, quando
eu fui à procura de ajuda para mim, porque eu senti claramente que já não estava a conseguir suster o meu filho, isto passava algum tempo, não é? Ahm, Comecei no reiki, na hipnose, mas depois, quando decidi ter outro filho e aconteceram estas perdas estacionais, ao final da segunda eu fiquei mesmo muito. ahm, Fiquei mesmo muito desregulada, não é? Emocionalmente. Acho que nunca partilhei isto. Fiquei muito desregulada emocionalmente, não consegui encontrar sentido para aquilo que me estava a acontecer. Sabem aqueles momentos da vida que é eu não sei, ou seja, eu não consigo encontrar um sentido para isto. Parece que tudo, não é? Cai. Os nossos valores também deixam de fazer sentido, as pessoas que estão à nossa volta deixam de nos trazer algo, ou seja, é aquele momento em que há uma psicóloga que tem um trabalho muito bonito que é a jornada de heroína, que ela chama este momento da descida, não é? Aqueles momentos muito difíceis da nossa vida, não é? Aqueles momentos em que ela chama que nos raptam, não é? E que nós, ou pode ser por uma doença, um desemprego, algo que nos traz para um lugar tão contrativo e que nós de alguma forma sentimos que estamos sozinhas, não é? Ela diz que é um processo muito bonito que ela diz que entramos numa caverna, não é? Que ela fala isto de forma mitológica e nós estamos sozinhas. Por muitas pessoas que estejam à nossa volta, nós estamos sozinhos, estamos sozinhas e não conseguimos ver o que é que vem para lá, não é? Temos simplesmente uma candeia que nos ilumina passo a passo. É muito bonito. Então, no fundo, foi aí onde eu fiquei. E eu senti claramente que, ou seja, eu fico maluca, porque não é? 3 perdas estacionais, como devem calcular, foi mesmo assim uma coisa mesmo muito intensa, muito violenta. E eu pensei assim, eu fico maluca ou então não sei, vou ter que fazer qualquer coisa. Então estava assim na internet e apareceu-me, não é? Uma publicidade a falar sobre um retiro, que era o Retiro da Sombra. Então aí eu senti que, não sei, senti que era por ali. Olha, isto era interessante eu ir, não é? Porque tudo aquilo que traziam, não é? A apresentação que faziam desse retiro mexeu comigo. Só que lá está, eu nunca tinha saído do meu lugar de conforto, não é? Nunca tinha participado em nenhum retiro, nunca tinha feito nada assim estruturado na área do desenvolvimento pessoal. E disse, não, isto é uma loucura, e ainda por cima eram 4 dias ou 3, nunca me tinha afastado do meu filho, nunca me tinha afastado assim da minha família, então disse, não, isto não dá. Mas, durante aquela semana, aquele vazio continuava a correr-me, eu pensava, mas sabem aquela intensidade, aquele vazio muito escuro, e então eu disse, e eu sempre, não é, a sentir que, aquele retiro, ou seja, aquele chamamento. A verdade é que eu, entretanto, desisti do retiro, mas isto já mesmo no dia do retiro, entrava-se para aí às 2 da tarde, eu acordei de manhã e disse, não, eu vou ter que ir. Foi assim mesmo, eu sinto que foi, sei lá, eu acho que nós temos uma parte nossa que é muito sábia, mas nós tentamos apagar, porque temos tanto lixo, entre aspas, em cima de nós, tanta carença, tanta coisa que nos foi transmitida pela educação, pelo sistema, mas que nós temos que chegar a estes lugares assim muito escuros para lá, chega, vou ter que fazer alguma coisa. Normalmente neste sistema o que é que se diz? Qual é o caminho? Olha, tens aqui esta medicação e eu não estou a dizer que isso às vezes não é importante, eu também não gosto de ser fundamentalista em nada, mas isso não é cura, isso não é cura nenhuma, isso é, ok, um penso rápido. Então, fui para esse retiro, fui assim mesmo num próprio dia, eu lembro-me que tinha que comprar imenso material, tinha que comprar lenços, máscaras, uma coisa assim, então tive que ir a comprar tudo a correr e fui. E foi assim um momento, eu lembro que depois no final nós fizemos uma coisa em argila que era o nosso nascimento, nosso renascimento, e eu pensei, mas eu não nasci nada, para nada, não é? Esta coisa de que nós já devíamos estar num lugar ou que havia milagres num fim de semana, mas a verdade é que isso foi um marco na minha vida. Foi aí que eu me permiti sentir tudo aquilo que eu tinha vivenciado, não só naquele momento, mas também enquanto criança. Fizemos práticas muito poderosas e foi mesmo assim um momento de mudança na minha vida.
E depois, quando saí daí, percebi, não, eu vou ter que continuar por este caminho. Né? Então fui fazer um curso da facilitadora a pessoa que estava a facilitar esse retiro. Eu tinha uma formação de 9 meses que se chamava um curso de coaching espiritual integral, acho que era assim que se chamava. E lá fui eu fazer essa formação durante 9 meses. Foi assim também muito intenso, muito profundo, mas no fundo o que é que eu fiz essencialmente foi resgatar ou reaprender a sentir, saber que é seguro sentir, que é aquilo que sempre que eu estou a tentar passar aos pais que acompanho. Sim, então, eu para mim hoje em dia é mais fácil sentir, mas às vezes ainda vou para aquele lugar, não quero sentir aquela resistência. Então, depois quando fiz esta formação, comecei realmente a desenvolver um pouco esta dimensão que eu digo que é a dimensão espiritual, e é, ok, porque é que isto me aconteceu? Ou seja, não é porquê, para que é que isto me aconteceu? Qual é o sentido disto tudo? Porque é que, não é, primeiro isto do meu filho mais velho, depois estas 3 perdas estacionais, não é? Qual é o sentido? Não é? Qual é o propósito? E claro que a resposta não chega logo, claro que isto não quer dizer que nós não tenhamos ali naquele sofrimento muito atroz, mas a verdade é que eu comecei a sair daquela pergunta que muitas vezes surge naqueles momentos em que nos acontece alguma coisa muito difícil, não é? Que é, mas porquê eu? Porquê a mim? Porquê? 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 Porquê isto? Porquê aquilo? Porquê? Então, e depois comparamos, não é? Com as outras pessoas, achamos sempre que ninguém tem aquela experiência como nós estamos a ter, e há muito este porquê. Pelo menos no meu caso havia. E então saí desta pergunta e comecei a fazer outra, que é, para quê? Qual é a oportunidade de crescimento que estas situações todas me estão a trazer? Qual é a oportunidade de cura? Qual é a oportunidade de evolução? Qual é o sentido evolutivo disto? Então, para mim, isto é a espiritualidade. E quando eu digo unir a espiritualidade à parentalidade, é se o teu filho te desafia, se o teu filho te tira do sério, se o teu filho tem determinados comportamentos e que não sabes, não é, qual é a causa, é importante que não faças, não é, do teu filho o teu pior pesadelo. Não, ele é teu mestre. Ele é teu mestre. E em vez de estar naquele lugar de como é que eu posso corrigir o comportamento, como é que eu posso consertar o meu filho, ele tem que mudar, ele tem... Ok, espera lá. Qual é? Ou seja, a Shefali Tsabari, que é uma terapeuta também assim muito na área da parentalidade consciente, ela tem uma frase deste género: os comportamentos que nos desafiam dos nossos filhos, os temperamentos difíceis, enfim, tudo aquilo que os nossos filhos nos trazem que nos desafia, está a mostrar-nos onde nós precisamos de crescer. Vão ver? Então, a pergunta é, se o meu filho me traz isto, ele está a dar-me uma oportunidade, não é? No sentido de está no fundo a trazer-me aqui uma oportunidade de cura, não é? Está-me a mostrar onde eu preciso de crescer, onde eu preciso de me expandir, onde eu preciso dar atenção, não é? De curar. E a cura para mim às vezes é olhar para aquilo que mais no fundo nos dói, que muitas vezes nós de forma inconsciente fugimos porque nós fomos educados a fugir, não é? À dor, não é? Eu estou a dizer isto porque antigamente as pessoas tinham um espírito, não é, de sacrifício e ou seja, eram também, logicamente, que nós hoje em dia temos outras condições, não é? As pessoas estavam mais habituadas a lidar com a morte e com outras situações assim mais como a doença, não havia, não é? Realmente este avanço a nível da medicina e não tínhamos estas condições, não é? Não tinham estas condições que atualmente nós temos. Mas a verdade é que a nossa geração, não é, está muito pouco habituada a lidar com o desconforto, com o caos, com aquilo que é aquelas emoções mais contrativas, não é? Nós fomos muito educados, não sei se concordam, para ser feliz, não é? Se tu fizeres isto, olha, se tu tirares um curso, não sei, vocês vejam se revêem nisto, porque isto, eu lembro-me de as pessoas, quando eu era criança e adolescente, as pessoas à minha volta me diziam isto: olha, tu tiras um curso, depois compras um carro, ou compra um carro e tira um curso, não me lembro exatamente a ordem, depois casas, tens filhos e és feliz, não é? E depois nós, de repente, lidamos ali com a realidade e a realidade é completamente diferente daquilo que nos contaram.
E pronto, e depois há ali uma aprendizagem grande a fazer, não é? Tal como a maternidade, que nós falamos maravilhas da maternidade, não é? É dos processos mais belos, não é? Nós termos um filho. Agora, não nos contam que também um filho traz-nos muito este contacto com aquilo que nós não queremos ver em nós, com a nossa sombra, não é? E aqui também trazer isto, ok, vai-me trazer esta oportunidade de eu olhar para aquilo que mais me doeu, com aquilo que foi reprimido ao longo da minha vida, com aquilo que eu não quero olhar, verdade, totalmente, sim, sim. Vai-me dar aqui a oportunidade de olhar para aquilo que eu não quero, inconscientemente não quero, não é? E eu falo no meu caso, eu ficava muito irritada porque o meu filho era desatento, porque o meu filho era agitado, porque o meu filho era ansioso, era explosivo e não, aquilo era para mim, fazia-me explodir, estão a ver? Então, quando eu comecei a entrar neste caminho, não é, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, foi muito interessante porque eu comecei a perceber, para lá, ele está a espelhar aquilo que eu sou. Ele espelha aquilo que eu sou. Então, atenção, porque os nossos filhos, há um terapeuta que é o Jesper que diz isto, os nossos filhos colaboram, não é, ou cooperam sempre, sempre connosco. E podem cooperar de duas formas. Eu disse isto no meu último trabalho, ou na última sessão de grupo de meus filhos e meus mestres. Podem cooperar de duas formas. Podem cooperar de forma direta, ou seja, copiam diretamente o comportamento, não é? Ou seja, eu tenho uma atitude assim não é? Sou uma pessoa bem educada, harmoniosa, então há uma criança que copia, ou então copia para dentro, ou seja, eu vou dar um exemplo que se calhar é mais fácil. Imaginemos assim, ele dá até no seu livro um exemplo muito interessante que é, imaginemos, há uma mãe num campo de concentração, é este o exemplo, hoje estou aqui só a falar de campos de concentração, mas concentração não, campo de refugiado. Havia uma mãe que estava nesse campo de refugiado e tinha 2 filhos, um filho que portava-se muito bem, ou seja, antes de mais dizer que este pai, o marido desta mulher tinha sido morto à sua frente, então a mulher foi para o campo de refugiados, logicamente que tentou esconder e reprimir as suas emoções, tentou esconder aquela vivência dos seus filhos, e havia um filho que era muito bem comportado, que era muito obediente, que era muito querido, não é? E este estava a cooperar diretamente. E havia outro filho que era muito desafiante, que tinha comportamentos, não é, muito agressivos, não colaborava. E depois, o que é que se percebeu? Que este filho também estava a cooperar, não é? Este filho estava a cooperar de que forma? Ele estava a dar a oportunidade à mãe, estava a copiar o que a mãe estava a sentir por dentro, mas não queria assumir. Então, este filho foi a chave para que aquela família pudesse viver o luto, não é, de um pai que foi morto em circunstâncias horrorosas. Estão a ver? Então, isto para dizer o quê? Os nossos filhos cooperam sempre, não é? Então, eu acho que agora perdi-me aqui um bocadinho, mas estou aqui um bocado já a filosofar, mas isto para dizer o quê? Que realmente trazem-nos aqui a nossa sombra, os nossos filhos, mas também nos podem trazer a nossa luz. E eu acho que nós podemos aceitar este convite, não é? Trazendo aqui, desenvolvendo a dimensão espiritual, que para mim, mais uma vez, é encontrar um sentido maior, um propósito maior, um sentido evolutivo para aquilo que o meu filho me está a trazer. E aqui este lugar não é aquele lugar que estamos aqui porque nós estamos muito agarradas aos nossos pensamentos, às nossas emoções, não é? Então, trazer aqui mais um bocadinho da minha história. Então, quando eu fiz essa formação de coaching espiritual, não me lembrei agora exatamente o nome, fui depois participei, porque entretanto tive realmente mais uma perda estacional, porque não era para fazer esta formação, mas entretanto tive mais uma perda estacional e disse, não, vou fazer. Então fui fazer uma formação que para mim também foi mesmo a formação, que foi na área da psicologia transpessoal, era uma formação de educação transpessoal. O que é isto da educação transpessoal? Também não vou estar aqui a explicar muito, mas lá está, nós conseguimos ir para além do que é visível, para além da persona, para além da máscara, não é? Atravessa a persona, atravessa aquilo que é visível, e para mim para mim foi mesmo também muito importante. Porquê? Porque eu era muito agarrada aos meus pensamentos, não é?
porque nós somos, não é? Nós somos muito agarrados, não é? Eu não sou suficiente, eu não basto, eu não tenho valor, eu sou culpada, eu não pertenço, eu sou burra, eu sou feia. Isto são os nossos pensamentos que têm a ver também com a educação que nós tivemos. Não é? A educação tradicional está aqui neste lugar. Não é? E nós estamos muito agarradas a esses pensamentos. E quando eu comecei esta formação, que tinha muito aqui a prática do mindfulness, a prática da meditação, que é nós tínhamos realmente que trazer esta prática à nossa vida. E eu realmente foi num lugar muito bonito, num momento muito bonito da minha vida, porque apesar de eu estar em grande sofrimento, eu estava para mim, não é? Eu estava ali a acompanhar-me, não é? Eu estava a acompanhar-me. Isto é tão importante, nós sabemos acompanhar quando estamos nestes momentos. Eu senti mesmo que estava a acompanhar-me, eu tinha boas condições de vida, então estive mesmo ali a desfrutar daquele processo, ainda que existissem muitos momentos de contração, eu estava ali a acompanhar-me, a dar-me a mão naquele momento. Então, foi assim mesmo, eu recordo-me disso com muito carinho, foi um momento muito especial da minha vida. E pronto, e para dizer o quê? Que no fundo traz esta noção de que não é? Fala muito sobre a essência, a identidade essencial, não é? E a prática de mindfulness permite-nos aceder a este lugar de sair aqui dos meus pensamentos, das minhas emoções, que eu estou muito agarrada, e para aquilo que faz de conta que é o alto da montanha, ou um drone, não é? Que simplesmente está a observar aquilo que se está a passar sem julgar, como se fosse a primeira vez, com confiança e sem julgar. Reparem, esta palavra, sem julgar, vocês não imaginam, se conseguirmos entrar neste, não é? Integrar este princípio, não imaginam os milagres que isto pode fazer, porque nós estamos em constante julgamento, não é? Então, quando nós começamos a treinar este músculo, não é, da presença consciente, não é, de estarmos neste lugar onde simplesmente estamos a observar sem julgar, onde somos o observador, esse lugar é a nossa essência. É aquilo que o transpessoal chama da nossa identidade essencial. E foi assim maravilhoso, porque eu costumo dizer, parece que uma nova dimensão se abriu, porque eu comecei a sair de casa e comecei a descobrir, eu moro aqui há 40 e tal anos, e comecei a descobrir coisas novas, não é? Ou seja, havia coisas que eu nunca tinha observado nem reparado, não é? Há ali uma parede que tem imensas folhas que no outono ficam com várias cores. Eu nunca tinha reparado. Comecei a ir aqui para uma mata perto de minha casa e nunca, não é? Nunca tinha estado lá muitas vezes. Eu comecei a observar o meu filho a partir de outro lugar, porque eu estava sempre muito focada naquilo que lhe faltava, naquilo que me faltava. Ok, mas então como devemos agir quando os nossos filhos nos levam ao limite com estes comportamentos? O primeiro movimento que eu sinto que é importante fazer é: porque é que isso é tão desafiante para mim? Onde é que isto foi tocar? Porque reparem uma coisa, nós às vezes quando estamos aqui, já vou fugir aqui um bocadinho do tema, mas já agora respondo aqui à Rita. Rita, normalmente quando uma criança aparece com um comportamento que nos desafia, o movimento normal é: eu quero consertar, eu quero corrigir o comportamento. Pronto, isto é o normal. Só que nunca ninguém muda o seu comportamento por alguém ter dito para mudar. É uma luta muito inglória. Ou porque quando nós normalmente até trazemos aquelas ferramentas, os castigos, as ameaças, os subornos, ou seja, isso até pode funcionar a curto prazo, mas não está a ensinar nada à criança, não é? Não está a desenvolver nada. E depois tem um custo às vezes muito alto, que é a autoestima, a relação que nós temos com os nossos filhos, a conexão, enfim. Mas quando os nossos filhos têm um comportamento que nos desafia, nós temos que realmente, e que nos faz sair daquele lugar do adulto. Reparem, nós é que temos o cérebro maduro, não é? Eles, hoje em dia já se sabe que o cérebro só está totalmente formado aos 24 anos. Então é normal que a criança não saiba regular, que a criança não saiba comportar conforme as nossas expectativas. Há uma aprendizagem. Ok, mas estava aqui a Rita, ai meu Deus, espera lá. Eu não sou assim nem ninguém em casa. Pois, Rita, normalmente quando isto, esta expressão é lindíssima, que vem muito também, não é, do Brasil, que é: se doeu, bateu, leva que é teu. Não é? Então, se aquilo realmente nos desafia, não quer dizer que a criança não tenha de desenvolver determinadas competências, mas, ok,
eu primeiro vou ter que transmutar estas emoções que eu estou a sentir. Porque eu não vou conseguir, a partir de um lugar em que eu estou em transbordo emocional, não é? Em um lugar onde eu estou em ebulição mental, emocional, não vou conseguir responder, não vou conseguir aceder àquilo que a criança precisa. E estou a dizer isto porquê? Porque eu, quando comecei a fazer esta prática, eu inicialmente estava sempre em, não é? Reatividade para com ele, ficava zangada, depois ele não parava, depois ele não me ouvia, depois eu parecia que estava a falar para uma parede, depois eu irritava, depois estão a ver esta espiral que muitas vezes entramos de reatividade, ansiedade, desregulação emocional, e depois a criança também ainda começa a espelhar isso, e às vezes nós até vou agora partilhar algo, nós achamos, que eu tenho também observado, eu observei em mim, eu não tinha consciência, não tinha muita consciência enquanto não acedi aqui a um lugar mais deste observador que está simplesmente ali a observar sem julgar, eu não tinha consciência que era assim para o meu filho. Muitas vezes nós também não temos consciência do nosso estado emocional, energético, quando estamos ao pé dos nossos filhos. Atenção a isto, nós andamos tão em piloto automático que não temos consciência. Eu, por acaso, fiz uma formação para... Quando comecei este caminho, fiz uma formação numa creche para educadores. E fazia, assim, práticas muito simples, por exemplo, de observar o corpo. A seguir a essa prática, havia muita gente que me dizia: eu não tinha sentido que o meu corpo estava assim, eu estou aqui com uma tensão e não sabia. Então, nós estamos muito desconectados porque estamos muito no piloto automático e muitas vezes nem nos damos conta do que estamos a fazer. E eu digo isto a partir de um lugar de muito amor, porque eu às vezes caí e eu senti claramente que eu estava assim. Claro que hoje em dia tenho muito mais consciência. Anteriormente não tinha qualquer tipo de consciência. Eu só via aquilo que faltava ao meu filho, aquilo que ele não tinha. Então, quando eu comecei a fazer esta prática, e é uma coisa que eu sugiro que vocês façam, saiam daquele lugar de o que é que falta, porque nós estamos muito aí, porque também fomos educados assim, não é? Quando nós estamos ali no que é que falta, nunca vamos chegar a lado nenhum, não é? Ok, o que é que ele tem? O que é que ele tem de único, de especial? Então, esta prática também me ajudou a trazer aqui, trouxe-me isto, não é? Ok, afinal, espera lá, que o meu filho tem coisas maravilhosas, como é que eu não vi isto? Não é? Como é que eu não vi isto? Então, foi realmente assim um processo, não é? Esta jornada que eu fiz. Ah, pois é, Rita. Isso realmente agora num direto será difícil de partilhar, não é? Ou de esmiuçar. Não sei se a Rita está a vir às minhas sessões do grupo, se calhar nas sessões do grupo é mais fácil responder. Se não, tem sempre possibilidade também de agendar uma sessão individual, que tem um link na bio, uma sessão individual, normalmente é gratuita a primeira sessão, para falarmos um pouco. E se calhar, se me contar depois o caso, podemos se calhar falar de uma forma mais pessoal, não é? Que é mais fácil. A Isilda está a dizer, Isilda, deixa-me ver. Às vezes, quando o comportamento de uma filha é desafiante, começar a ver a observação do seu comportamento, consciência de que ele quer comunicar algo e respiro para não expelir. Ok. Mas a Isilda já está aqui comigo e realmente também é muito importante, porque é uma mãe muito comprometida. Isto é super importante, minha gente. É assim, nós temos que ser comprometidas. Se queremos realmente transformar a relação com os nossos filhos, ficarmos no mesmo lugar sem fazer nada não vai mudar nada, não é? Se realmente nós queremos mudança, se queremos ajudar os nossos filhos a largarem determinados comportamentos, isto é a minha visão. Primeiro nós temos que nos abrir à mudança, olhar para nós, não é? De uma forma gentil, não é tipo agora não é? O homem do chicote, não, de uma forma gentil, ok, onde é que isto me foi tocar? É? Qual é a oportunidade aqui de cura? É? Como é que eu posso transmutar esta raiva, esta tristeza que está aqui dentro de mim e a partir daí, ok, eu consigo ser a adulta da relação. A questão é que nós precisamos de ajuda para isto porque nós fomos educados a não fazer isto, a não sentir, a culpar o outro é que tem culpa. Joana, às vezes é difícil ver os seus aspectos bons quando impacta com os nossos limites. Sem dúvida que ter a visão do observador é empoderadora. Claro que sim. Claro que sim. Mas a nós pode às vezes, mas a questão é que muitas vezes nós estamos mais naquilo que falta. Não é? É sempre a forma como fomos educados está mais focada sempre naquilo que nos falta a nós, que falta ao mundo, que falta aos outros, que falta aos nossos filhos e é importante sairmos daí, não é? Agora, é um exercício diário, não é? E é um exercício que temos que trazer realmente alguns rituais porque
porque senão vamos muito, eu falo por mim, muito rapidamente para esse lugar da falta, da insuficiência, da vitimização, da reclamação, do julgamento, não é? Ok. Então, já partilhei aqui um bocadinho a minha história e, assim, fazendo aqui um breve resumo daquilo que eu falei até agora, então, unir a espiritualidade à parentalidade é perguntar-me, ok, se o meu filho está a ter aquele comportamento que me desafia a mim e se calhar a outras pessoas, está com aquele sintoma que me preocupa, então, qual é, para mim, a oportunidade aqui de cura? É encontrar um sentido evolutivo para aquilo que está a acontecer. Encontrar um sentido que me faça evoluir. Ok? E os nossos filhos estão-nos sempre a dar muitas, por isso é que eu digo que eles são nossos mestres, não é? Porque eles estão-nos sempre a dar muitas oportunidades de nós evoluirmos, de crescermos, de curarmos coisas em nós. E no fundo o que eu sinto, às vezes, é que se nós nos abrirmos a este convite de fazer dos nossos filhos nossos mestres, se nós nos abrirmos a este convite, eu acho que se tivermos aqui, não é, que irmos mesmo ao cerne da questão, eu acho que eles nos levam, não é, a este lugar que é a amar-me sem condições. Não é? Porque no fundo eu nunca vou conseguir fazer ou traduzir aquilo que nós dizemos que é o amor incondicional, o amor que eu sinto pelo meu filho, se eu também não fizer este processo, porque os nossos filhos, lá está, foi o que eu disse inicialmente, vão-nos trazer sempre muito a nossa sombra, aquilo que nós não gostamos de ver, que nós não assumimos, que nos envergonham, e eles lá vêm com aquilo, tipo espelhos, não é? E nós, como não queremos, e às vezes nem temos consciência, nós vamos para fora, vamos para a explosão. Tu não podes ser assim, não é? Então, eu acho que eles dão-nos esta oportunidade de nos amar tal como somos. É? E nós, quando nascemos, nós amamos incondicionalmente. Vocês façam este exercício, olhem para os bebés. Os bebés têm uma segurança e uma confiança no olhar, pelo menos aqueles que estão bem, eles não têm estas questões, não é? Eles amam-se incondicionalmente e nós é que depois vamos perdendo isto com aquilo que nós vamos, ou seja, com a educação que tivemos e com todas estas influências. Ok. Queria só partilhar aqui outra coisa, não sei se isto já passou muito tempo ou não, se já estou aqui há muito tempo a falar, eu digo que se vê sempre que é um bocadinho, mas já estou aqui há 40 minutos, pronto, mas dizer-vos o quê? Que vou partilhar uma coisa convosco que também nunca partilhei, mas acho que hoje tive aqui uma sessão, eu agora tenho uma mentora que é a Inês Nunes Pimentel, que fez uma sessão sobre a voz. E o meu bloqueio, quando eu me sinto nervosa, ou quando eu estou mais tensa, é sempre aqui no chakra da garganta, né? Nesta área da comunicação. E partilho isto convosco porquê? Porque eu lembro-me, quando eu era criança, de estar assim na sala de aula, e eu tinha uma professora muito autoritária, daquelas antigas, que ela tinha comportamentos para comigo que me faziam ter medo dela. Só que ela depois dava um significado diferente. Ou seja, eu tinha medo dela, ficava calada. Só que ela dizia que eu estava a ser arrogante. E eu tive muitas dificuldades esta experiência na primária para uma criança, isto é traumatizante, não é? Hoje em dia já sei disto. Mas isso realmente fez com que eu ficasse com uma crença que eu não consigo comunicar, eu tenho dificuldades em comunicar, e hoje mesmo assim, eu estou aqui a falar convosco, eu tenho sempre aqui uma vozinha, tipo, tenho que estar sempre, lá está, a observar esta vozinha, ok, isto não é meu, isto é simplesmente uma voz que está aqui. Mas isto para dizer o quê? Que fiquei com esta crença, tu não... E depois, por outro lado, eu sempre adorei comunicar, eu queria ser jornalista, vejam. Ainda cheguei a trabalhar num jornal, mas depois não gostei da experiência, porque pronto, não tinha nada a ver com aquilo que eu pensava que era. Mas isto para dizer o quê? Que entretanto, sempre aqui com esta crença toda a minha vida, sempre com muitas dificuldades, ou seja, eu até comunicava, mas a minha comunicação era sempre muito para a palhacita, estão a ver? Nunca era uma comunicação daquilo que era o meu sentir, não é? Aquilo que eu estava a sentir, aquilo que era a minha verdade. E hoje fizemos uma sessão onde tivemos a trabalhar a voz. Claro que eu já fiz isto algumas vezes, não exatamente os mesmos exercícios, mas hoje achei interessante trazer para aqui este exemplo de como é que os nossos filhos
os desafios que eles nos trazem nos podem curar. E o meu filho... obrigada, Rita. Pois, olha, isto é uma coisa que vocês sabem que, por acaso, é engraçado, porque um dos maiores medos do ser humano é a exposição pública. Tem a ver com a vergonha, não é? A vergonha das emoções que nos arena mais energia. E nós fomos educados que a culpa é que a vergonha. Estão a ver? Isto é... Pronto, também tem a ver aqui com o sistema, não é? Que tem com este sistema que nós vivemos, que é um bocado esta questão da culpa e da vergonha. Pronto, não vou falar agora muito sobre isto, mas para dizer o quê? Depois, eu durante muitos anos sempre vivi com esta crença, fui para a universidade para fazer, por exemplo, apresentação oral. A apresentação oral, tipo, para mim era horrível, era um drama. Eu gaguejava, não conseguia falar, ficava mesmo aflita. E depois continuou, né? Ou seja, eu era muito comunicativa, isto pode parecer um bocadinho paradoxal, mas eu era muito comunicativa, mas tinha sempre aqui esta crença que naqueles momentos em que eu tinha que ter alguma seriedade, eu não conseguia. Eu sou sempre um bocadinho também divertida, portanto está tudo bem, não é? Está tudo certo. Mas havia realmente naqueles momentos, eu parecia que bloqueava tudo o que era assim apresentações orais, etc. Então, quando eu comecei, quando eu tive esta situação com o meu filho mais velho, vocês acreditam realmente que o meu filho mais velho, uma das coisas que realmente que me levou a procurar ajuda foi que ele tinha uma grande desfluência, ou seja, ele tinha um grande atraso na fala e uma desfluência que é uma negrez muito acentuada. Estão a ver? Bem, imaginem eu com uma crença daquelas dentro de mim e depois ter de lidar com isto. Então ele era tão engraçado porque ele era completamente à vontade. Por exemplo, estava na escola e ele dizia aos amigos: vou ter terapia da fala, adeus, tipo super confiante. Ele a ensinar-me que estava tudo bem, não é? Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Que esta situação do meu filho começou, não é? Fiz-me estudar nestas áreas, a parentalidade consciente, a educação transpessoal, a terapia familiar sistémica, enfim, muita coisa que eu tenho estudado e comecei a pensar, isto realmente traz resultados, nós como começamos a olhar para nós, a curar coisas em nós, os nossos filhos começam a espelhar isso, começam também a ficar mais tranquilos, começam também a ficar mais calmos. Isto eu tenho que começar a partilhar isto, eu tenho que começar a partilhar isto, não é? Eu na minha opinião, era muito, um bocadinho inocente, pensava isto vai ser espetacular. E mas é um caminho a desbravar, não é? Porque eu sinto muito que há muita resistência. Nós estamos muito habituados a estar no piloto automático e para as pessoas saírem desse lugar, minha gente, às vezes não é nada fácil. Não é? É preciso realmente... Agora, há realmente muita gente a aparecer com mais consciência e isso realmente traz muita força. E pronto, isto para dizer o quê? Que, entretanto, o meu filho disse-me... Ou seja, eu quis partilhar isto com o mundo e eu aí tinha que começar a desbloquear, não é? Desbloquear esta área, a largar esta crença. E não foi fácil, continua a não ser fácil, não é? Mas percebem o que é que esta situação do meu filho me trouxe? Não é? Hoje que estivemos a falar sobre voz, a cura deste chakra, que não é uma cura, isto é curando, não é? E é isto. Eu gostava realmente que vocês trouxessem esta questão para as vossas vidas, não é? Que é, nós temos muito que, quando uma criança aparece com comportamento, nós temos muito naquele lugar que ela tem de mudar, porque ela tem que ser obediente, porque eu também, não é? Os limites, e está tudo certo. Eu não estou a dizer que nós temos que não ter limites, não estou a dizer que a criança faz tudo o que quer, que eu aceito tudo, que eu me resigno, não estou a falar disso. Eu estou a falar é que, mais uma vez, as crianças aprendem por imitação. Não é? Eles podem estar a imitar de forma direta ou para dentro, não é? De forma a serem, no fundo, a chave da solução para algo que precisa de ser curado. Dentro da família, dentro da mãe, dentro do pai, estão a ver? Então, é importante trazermos esta questão, não é? Qual é a oportunidade aqui de cura? Qual é a oportunidade de crescimento? Ok? Já estamos aqui há quanto tempo? Já estou aqui há quase uma hora, então, para dizer o quê? Que gostava que vocês fizessem, não é? Este exercício mesmo.
Porque nós temos muito, a educação tradicional está muito naquele lugar de mas ele tem de mudar, mas ok, Carla, isso está tudo certo, mas ele tem que se adaptar aos vários contextos. Está bem, mas não tem que ser tudo a correr, nós queremos tudo a correr, tudo para ontem. As coisas não são assim. Os nossos filhos têm um ritmo diferente, as crianças têm um ritmo diferente, o bebê tem um ritmo diferente. Nós não podemos exigir que estejam ao nosso ritmo. A verdade é essa, nós vivemos num mundo super acelerado. Temos muitos medos, nós vivemos no medo, a energia é um medo da escassez, medo da guerra, medo do Covid, medo. Então isto aqui retira-nos toda a presença. Nós não estamos presentes. Não é? Então eles também têm que se adaptar, têm que encontrar formas de sobreviver que às vezes não são muito ecológicas nem saudáveis. Então é importante perceber, ok, tudo bem. E um dos movimentos para mim super importantes, não é? Foi mesmo o parar. Eu pensava que parar era perder tempo. Eu tenho, a minha energia é agir, é ação. Pensava que parar era perder tempo, mas depois percebi, não, parar é ganhar tempo. Parar é mesmo importante, porque quando nós paramos de estar naquele piloto automático a tentar sobreviver, e às vezes temos que estar nesse lugar, está tudo certo, não é? Mas quando nós temos aqui momentos de pausa ao longo do nosso dia, quando nós nos damos possibilidade de tirar uma semana e não ter nenhum tipo de obrigação, de não fazer nada que seja útil, nós começamos a ver coisas, não é? Ver coisas que até aí não víamos. E eu acho que no fundo estas crianças, estes jovens que nos estão a desafiar, porque o que é que acontece muitas vezes? Há muitos jovens que estão a chegar à adolescência, não é? E a adolescência é realmente o resultado da infância que foi vivida. Isto às vezes é duro, mas é verdade. E o que é que acontece? Como o vínculo que estabeleceram às vezes não foi um vínculo seguro, vão procurar nos amigos esse tipo de vínculo. Estão a ver? E o que acontece é que depois há aqui duas saídas, normalmente, que hoje em dia se observa, ou explodem, não é? Andam a bater portas em casa, batem às vezes, não é? E já ouvimos falar no pai, ou na mãe, ou dizem coisas, não é? Essa explosão para fora, ou então implodem, não é? Vem a mutilação, enfim, coisas mais não, tanto uma forma como outra, por isso é que é importante construirmos aqui um caminho de conexão. Não é fácil, porquê? Porque nós somos educados que nós mandamos e eles obedecem. E isto não é um processo fácil. Não é? Há muita coisa aqui que nós temos de largar. Isto é um caminho que se faz caminhando. A esse propósito, agora, então eu sinto que realmente os nossos filhos são nossos mestres, porque eles são a nossa melhor motivação para crescer. Porque de certeza que nós temos eu falo, né, muito honestamente, eu tive muitas oportunidades para crescer. Tive antes disto tudo, por exemplo, durante a gravidez, não é? Durante a gravidez tive aqui apareceu-me aqui, não é? Na zona, vejam, sempre nesta zona tive aqui tipo bócio, não é? Mas depois disseram-me que realmente era melhor findar aquele processo, não é? Da gravidez, estava mesmo no final e depois ia lá, pronto. Depois, só passado 2 anos é que eu fui lá, quando fui lá já estava enorme, dava dúvidas entre bócio e tumor folicular, que era uma coisa ainda por cima que só dava às pessoas mais idosas. E eu depois tive que retirar a tiroide. E foi muito interessante porque eu, mesmo com isso, fiquei no mesmo lugar que era, ok, vou despachar isto, vejam, vou despachar isto para depois continuar a fazer, não é? Então, eu só despertei quando, pelos meus filhos, não é? Então, os nossos filhos realmente são uma grande motivação e uma grande alavanca para nós realmente crescermos e evoluirmos. Claro que há outras coisas que nos podem fazer convidar a fazer esse processo, mas eu sinto realmente que os nossos filhos são mestres, porque eles vão sempre acusando aquilo que não está bem, está bem? Porque se nós estivermos bem, nós queremos colaborar, não é? Então, esse propósito, agora para findar, queria-vos convidar a estarem presentes na minha sessão. Vai ser a última sessão aberta do meu grupo Meus Filhos, Meus Mestres. Vai ser esta quinta-feira, às 21h30. Podem se inscrever no link da bio ainda. Eu depois enviarei o link.
Vai ser através de Zoom. Está a ser um processo muito bonito. Não sei se vocês viram os testemunhos, muito curador para as pessoas que estão presentes, para mim também. Eu já tenho este grupo há cerca de 2 anos, mas agora decidi abrir ao público porque realmente acho que é urgente fazermos uma mudança a nível da educação, porque, não é? A educação é realmente uma arma que pode mudar o mundo. E é importante realmente porquê? Porque o que nós vimos muitas vezes hoje em dia é adultos com crianças, não é? Interiores muito feridas. Então temos que começar a trazer isto à luz, não é? Trazer isto à consciência, de uma forma amável, não é? Nós todos estamos a fazer o melhor que podemos, que sabemos, com os recursos, com a consciência, com a história que temos. De uma forma amável vamos trazer isto à luz e, ok, vamos nos responsabilizar por caminhar de uma forma mais harmoniosa para connosco, para com os nossos filhos. Então, esta sessão aberta, meus filhos, meus mestres, onde eu também normalmente faço assim uma apresentação mais não é, do tema que eu naquele dia trago, depois desta apresentação, que não é cansativa, acho que não é cansativa, eu tento não ser cansativa, porque eu sei que estamos numa hora assim também já, que estamos a tentar descansar. Fazemos sempre uma prática em conjunto, é possível também fazer algumas partilhas, percebemos que há outras pessoas que estão a viver os mesmos desafios que nós, aprendemos muito, é um momento também de cura para todos. E então gostava de vos convidar a estar presentes, já sabem que o link de inscrição está na bio, e depois vou também na sessão de quinta-feira da manhã partilhar algo muito especial, que é uma surpresa que eu criei com muito carinho, e espero que possam estar presentes. Não sei se têm mais alguma questão. Já estamos aqui a chegar a 1 hora. Como é que eu consigo, minha gente, falar 1 hora? Lá estarei, renovo o compromisso. Muito bom, Joaninha. Que bom. Pronto, então olha, estamos aqui, estamos a findar então aqui o direto. Muito grata às pessoas que estiveram presentes e já sabem, unir a espiritualidade à parentalidade é trazer, não é, um sentido maior, um propósito maior para aquilo que nos acontece com os nossos filhos, não é? Um beijinho, então, bom descanso e boa noite. Beijinhos.